Bem, nós vamos seguir agora para o próximo painel. Eu convido, por gentileza, à mesa, Eduardo Santos de Oliveira Benones, procurador da República, responsável pelo controle externo da atividade policial no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, nosso ex-secretário nacional de Segurança Pública, e Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e para moderar a mesa e também para apresentar a sua visão do assunto, o nosso vice-diretor, professor Luiz Araújo. Peço uma salva de palmas para todos. Obrigado. Aí eu queria parabenizar aí os colegas e os organizadores que tornaram isso possível. Eu acho que essa iniciativa, obviamente, é muito importante. Um dos piores momentos que a gente tem atualmente, do ponto de vista econômico, mas pior que tudo isso é a situação de segurança que nós estamos, né? Todos têm episódios particulares. Uma secretária aqui, outro dia, levou uns tiros, saiu daqui, foi assaltada e o namorado reagiu, enfim. Todo mundo está cheio desse exemplo. E essa epidemia assim, de criminalidade tem que ser resolvida. Eu vou falar como economista, a gente não sabe a solução. Eu vou apresentar aqui algumas possibilidades, mas eu vou focar um pouco nas possibilidades que geralmente não se falam. Tá? Não estou dizendo que eu tenho razão, mas é um foco do ponto de vista econômico. Em primeiro lugar, é óbvio que nós estamos numa situação muito difícil de déficit público, né? A situação do país é muito ruim. Espero que melhore um pouco com a reforma da Previdência e com outras reformas. Mas eu acho que a segurança precisa de mais recursos, né? Mesmo os poucos recursos que são dados são contingenciados e isso aí tem que acabar. Eu acho que, em primeiro lugar, isso não tem milagre. Eu acho que a gente tem que... Eu discordo um pouco do Rubens, que eu acho que o papel privado também é importante. Tá? Todas as instituições públicas, de gasto público é importante, mas um pouco de gasto privado alivia o gasto público. É bom, ainda bem que nós temos isso, né? O setor privado tentando se defender, isso aí diminui um pouco o efeito da criminalidade. Agora, tem certas coisas gerenciais também, além de gasto. Eu vou falar sobre prisões aqui. Obviamente, muita gente não vai gostar. É sempre melhor de falar que prisão não resolve, né? Mas eu vou falar o contrário, porque tem pouca gente que fala isso. Alguém tem que falar a parte dura, geralmente cabe os economistas. E eu, particularmente, que eu tenho mais cabelo branco, então eu convivi muito os grandes que Gary Beck e outros que desenvolveram essas teorias da punição. Mas tem uma parte que é gerencial, uma coisa que eu não entendo. Vocês colocaram bloqueio de celular, se passou uma lei. Existem MBAs, lugares de escola de administração de negócios nos Estados Unidos, que simplesmente celular, ninguém funciona com celular, porque atrapalha as aulas. Uma coisa tão trivial. Por que a gente não consegue bloquear celular em prisões? Eu acho um absurdo, eu não entendo. Passou uma lei para... Lá se resolve, tem uma escola de negócio lá, escola de business, não, aqui ninguém fala celular, senão os alunos ficam atrapalhando. Tem muita coisa que é gerencial. Por que a gente não tem já o parlatório? Né? Por que a gente já não tem uma diminuição do contato físico entre o criminoso e os advogados, que todo mundo sabe que é por aí que vem muita informação? Como é que a gente não tem o isolamento da cúpula criminal com relação aos seus comandados, que a gente deixa tão livre isso? Se criou as prisões federais, mas também está funcionando. Então, certas coisas que são relativamente simples, eu não entendo como é que a gente não atinge ali, porque isso aí é de graça, do ponto de vista econômico, isso é ótimo, entende? Porque é só mudança da legislação, mudança de procedimentos. Isso daí, eu acho que nós tínhamos que avançar muito. Eu vou falar sobre prisões, tá certo? Essa coisa é difícil. Em primeiro lugar, eu vou mostrar dados aqui, de antemão. Não é uma demonstração científica, mas também as outras demonstrações científicas que outros métodos ajudam a resolver a criminalidade, a homicídio, principalmente. A parte econômica ajuda muito no crime contra a propriedade,
O crime de violência física é mais complicado, essa que a gente aprende da literatura. Mas, obviamente, que houve exagero nos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham lá regras 3 strikes, you're out, 3 pequenos crimes, já ia para a prisão perpétua, sei lá. Obviamente, isso não faz sentido. De qualquer jeito, não faz sentido também, houve lá a privatização até quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia do ano passado fala isso, né? Que a privatização de prisões não é um bom negócio. Os Estados Unidos aí levou um lobby que aumentava as prisões, o encarceramento desnecessariamente. Mas isso não significa que está errado. E outra coisa que se fala é o seguinte: a gente aumentou o encarceramento e o homicídio já fica subindo. Isso não significa nada. Os economistas entendem isso muito bem. Significa você está indo atrás da curva. A inflação está subindo, e o Banco Central está subindo os juros, aí fala assim, a inflação que está causando o juro alto. Não, ele tem que, em certo momento, subir o juro muito alto. Aí tem um choque e a inflação cai. O encarceramento, o que é que a gente observa? É um pouco isso. O encarceramento vai alto, o crime vai alto também, mas é porque a gente talvez está encarcerando menos do que a sociedade brasileira está tendo. Eu não gosto desse negócio de encarceramento, não. Eu acho que isso aí é talvez seja, eu não quero dizer que seja, talvez seja uma solução para um momento muito grave que a gente está. Eu acredito muito mais em educação infantil e educação para resolver essa situação calamitosa que nós estamos. Eu vou apresentar, e tem trabalhos científicos aí já com relação de causalidade muito mais bem feito, que educação infantil principalmente, reduz a criminalidade. Você pode mostrar aí? Você pode... Então, eu vou focar nesses 2 instrumentos. A situação de gerência, eu acho que é tão absurdo, eu espero que a sociedade entenda que bloquear celular, criar parlatório, diminuir o contato físico, etc., etc., isolar mais a cúpula criminal, seja mais... Essa é a parte óbvia. Pode mudar? Bom, eu dei essa palestra, eu fiz várias... fui capa de domingo do Globo, o Jornal Globo, aí o Beltrame me chamou, o pessoal me chamou, quando eles estavam lançando, não foi em função do programa de UPP, não. Eu falei isso antes, mas como ele estava com aquele programa logo em seguida, eu fui chamado para debater lá com a cúpula da Polícia Civil, da Polícia Militar, com o Beltrame, etc. E foi mais ou menos, eu vou repetir um pouco o meu argumento, que eu acho que o argumento ainda continua válido. Você faz atualizações, mas mais ou menos você vai. Você pega os Estados Unidos, a linha vermelha é a taxa de encarceramento. Ela sobe muito e as prisões caem. Isso não é uma prova científica, isso é uma correlação. Mas ninguém tem prova científica de nada nessa área. Então, você observa isso, entende? Os Estados Unidos, agora, eles continuam encarcerando mais e mais e mais, embora a taxa de homicídio já tenha se estabilizado. É isso que eu estou falando, houve um exagero. Mas o fato que eles exageraram não significa que nós não podemos utilizar esse instrumento. Próximo gráfico, por favor. Agora, você olha São Paulo, a verde é a taxa de encarceramento, ela vai subindo muito e a taxa de homicídio cai. Isso aí foi publicado no Globo, né, e foi isso que eu mostrei para ele. E cai. Então, São Paulo também é compatível com isso. Eu não estou dizendo que é a causalidade. Não, isso não é causalidade, mas aí você não faz nada, porque também o que você vai dizer que resolve também não vai resolver. Eu acho que tem forte evidência de que o encarceramento, e o que nós estamos aumentando o encarceramento, mas atrás da subida dos homicídios. Olha só o Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Não, isso aí é vários países. Os Estados Unidos é o primeiro, tá certo? O Brasil está subindo, mas a taxa de homicídio no Brasil está subindo mais ainda. O Brasil é o verde. O próximo, por favor. Olha a evolução da taxa de encarceramento. Lá de cima, São Paulo. São Paulo tem aproximadamente, a taxa de encarceramento dele é 2,5 vezes a do Rio. Quer dizer, por habitante de São Paulo, tem 2,5 vezes mais gente encarcerada que no Rio. E o Rio tem 2,5 vezes mais homicídios que São Paulo. A taxa de homicídio em São Paulo é mais ou menos 10.
Eu não corri 10,5, sei lá, 10, tá? Rio Redondo. No Rio, é em torno de 25, é 2,5 vezes maior. A taxa de encarceramento em São Paulo é 2,5 vezes maior que a do Rio. Sei lá, talvez essas coisas, né? Tem outra explicação, porque lá em São Paulo você tem um monopólio do crime e aqui a gente tem competição entre facções criminosas. Isso daí talvez seja outra explicação, mas eu acho que tem que ver, você não pode esquecer que tem essa explicação, que é essa possível explicação que é muito forte. Eu também acho que as prisões têm que ser melhores e mais humanas que nós temos. Agora, quando se fala assim, você vai principalmente encarcerar minorias, mas quem vai ser morto é as minorias também. Fica elas por elas. Agora, por que talvez as prisões funcionam? Muita gente fala assim, a prisão não tem efeito de dissuasão nenhuma, porque aí o sujeito sai de lá e comete crime. Mas tem um efeito de incapacitação também. O sujeito que está encarcerado não pode cometer crime porque ele está encarcerado. Então, tem vários efeitos que funcionam que a gente não sabe bem por quê. Alguém tem que se bancar o economista. Você quase foi um, mas enfim. Vamos para o próximo. São Paulo e Rio. Essa é a taxa de homicídios, entendeu? É brutal a diferença. São Paulo é o vermelho, o Rio... o Rio, o vermelho, é a taxa por 100 mil habitantes e o São Paulo é o azul. É a diferença de... Próximo, por favor. Agora, qual é o efeito de educação infantil? Quem tem em populações vulneráveis, quem recebeu o tratamento de educação infantil na pré-escola, antes da pré-escola, na creche, teve uma redução muito grande da criminalidade. Então, no futuro, é a educação que vai resolver o problema. Você vai numa prisão, o grosso das pessoas que estão encarceradas tem nível de educação muito baixa. Então, eu não acho que essa situação epidemiológica que nós estamos, eu não gosto disso, não, eu não sou um cara durão, não. Eu tenho um coração muito mais mole, entendeu? Mas, por outro lado, eu estou vendo as pessoas, a violência que está ocorrendo, entendeu? Então, eu não acho que tenha como... Eu acho que tem algumas coisas administrativas também, por colocar... Eu estava em Buenos Aires há pouco tempo, esse fim de semana, e por exemplo, me disseram lá que de redução enorme de criminalidade, que encheram Buenos Aires de câmeras. Obviamente, câmeras custam um pouco de recursos, tem que botar a câmera para o Rio de Janeiro inteiro. Não é só nos lugares que é oferta a Olimpíada, etc. E em pontos vulneráveis, tem que gastar muito mais. Então, não é só esses dois, mas eu vou parar por aqui, tá? Mas eu queria chamar... Qual é a ordem que vocês querem? É para discussão também, tá? Primeiro, agradecer a IPGE. Estou aqui, eu falo como diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também sou professor da EASP, então é sempre uma honra estar aqui na sede. Deixa eu só pegar minhas anotações para ir ali conversar. Estou agradecendo a todos os presentes, a todas as presentes, agradecer ao professor Cisne que me convidou. E queria já provocar um pouquinho. O Aloysio já me provocou, fazendo uma máxima do economista. Esse que era o objetivo. Na verdade, assim, lembrando a máxima também dos economistas, que correlação não é causalidade, a gente precisa discutir um pouquinho aqui várias questões, porque acho que a gente precisa levantar alguns pontos e que me permitem, inclusive, falar. Eu vou pular bastante, porque o Daniel já fez... o Rubens e o Daniel já foram bastante na questão dos dados, e eu acho que, de alguma forma, a gente tem um primeiro ponto a ser discutido, que é a tragédia brasileira em relação à violência, né? O tópico daqui da mesa é falar de reformas estruturais. É sempre difícil falar sobre reformas estruturais numa mesma mesa que o Luiz Eduardo, então, muitas das questões, ele já fez uma proposta sistematizada que está parada lá, dormitando no Congresso, que é a PEC 51, mas eu acho que a gente tem aqui algumas premissas básicas que valem a pena ser faladas. Como todo mundo viu nos últimos 15 dias, nós tivemos uma avalanche gigantesca de notícias
com a divulgação da edição 2017 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, então não vou entrar nos detalhes, eu vou até pular, que eu acho que tem algumas questões de fundo que a gente precisa pensar. Ou seja, o que permite que o Brasil tenha 61.500 mortes violentas e intencionais nada aconteça em termos de indignação política que faça com que a gente crie um movimento que aconteceu na saúde, na educação, que faça com que a gente tenha uma mobilização nacional, como foi várias vezes observada nos anos 80 aqui no país. Enfim, o que acontece com a gente, que é a discussão em relação às políticas públicas de segurança pública. A gente vai falar aqui várias questões estruturais, e uma das questões prévias que eu acho que a ideia é assim, o Brasil lida muito mal com essa ideia primeiro, de falar da urgência de se falar de violência e medo. Ou seja, eu começo e vou terminar com essa frase, a gente precisa falar de violência. Do que a gente pensa? E é preciso falar de violência por algumas questões muito simples, que aí depois, ao meu final, vou deixar algumas provocações aqui para os integrantes para a próxima mesa, que são provocações que nos fazem refletir um pouco sobre o que somos, basicamente. Primeiro, a gente opera no país uma grande questão que é a ideia de guerra. A ideia da guerra, de que a guerra contra as drogas, a ideia da guerra de termos um inimigo da sociedade. Um coronel aqui da Polícia Militar do Rio declarou essa semana que, na hora de pensar o bandido contra o inimigo da sociedade, a gente valoriza a eliminação do criminoso, a gente não valoriza a identificação e o esclarecimento do crime. O foco da política criminal e penitenciária do país, o centro da política criminal e penitenciária do país, não é o centro de pensar o crime, solucionar crimes e punir os seus responsáveis. É identificar os criminosos e travar uma guerra contra eles, que são inimigos da sociedade. Portanto, a gente não está no campo da política, da instituição, a gente está no campo da moral. E a gente sabe que quando a gente está no campo da moral, é complicadíssimo a gente estabelecer isso. A gente também não tem que fugir de algumas questões, fugir da polêmica. Primeira questão é isso. E é interessante perceber que nessa lógica de não focar no crime, o Brasil vive um enorme, e aí é importante, tem um enorme problema que está muito ligado, segunda-feira é o Dia da Consciência Negra, e quem está morrendo, o próprio professor disse, quem está morrendo são negros, quem está matando também são negros. Um primeiro dado que o Fórum pela primeira vez trouxe no Brasil é que os policiais que estão morrendo, em sua grande maioria, são negros. Praças, com uma diferença básica em relação às pessoas mortas em decorrência de intervenção policial. A decorrência é que eles são mais velhos do que o restante da população. Aqui, um policial que está morrendo tem de 30 a 49 anos. E a gente precisou fazer um enorme trabalho para obter esses dados. Mas o perfil do policial morto é muito parecido com o perfil do restante da população que também é morta. Então, assim, quem está morrendo a gente tem que deixar claro isso. Pode dizer, isso é racismo, isso é a questão da desigualdade. Já vai ser logo em seguida um pouco a gente argumentar, mas tem um problema aqui que a gente tem vergonha muitas vezes de dizer e a gente não encara de frente, e segunda-feira, sendo o Dia da Consciência Negra, eu achei importante trazer aqui. Nós temos um problema racial. O que isso significa? A universidade tem esse papel de pensar um pouquinho isso. Aqui, no caso, quando a gente fala das mortes decorrentes de intervenção policial, 76% são de negros também. Então, os policiais e as demais pessoas que estão sendo mortas são predominantemente negras, numa sobre-representação da população. Então, esse é um primeiro ponto que a gente fala. Só que parece, sim, mas isso é meio óbvio. Não, vai o ponto seguinte da questão. O Brasil vive um enorme apagão estatístico na segurança pública. Um enorme apagão estatístico no que diz respeito à produção de estatísticas criminais. E isso é muito relevante porque, por exemplo, para provarmos teses, como que o Luiz acabou de dizer,
que pode ser que ele tenha razão em várias questões, mas a gente não tem um dado aqui no Brasil. Nós não temos dados sistematizados. Nós produzimos dados desde o século XIX, mas a gente não tem indicadores de gestão fortalecidos e considerados e utilizados no planejamento das operações das polícias, por exemplo. Não só das polícias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do sistema prisional. Hoje, conhecer um pouquinho, falar, não conhecer, sobre segurança pública depende de uma organização como a do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma rede de policiais, acadêmicos e sociedade civil. Essa seria uma ação precípua do poder público. Mas se o fórum não faz, se não existe, alguém tem que fazer, o fórum faz. Mas se o fórum não fizesse, algum órgão faria? Não, não faria. Porque o governo federal, que teria em tese, como destacou o Daniel, papel de indução, não tem capacidade para fazer isso. Inclusive, não tem competência legal. O Brasil vive, na área da segurança pública, uma profunda crise federativa, com estranhamentos entre União, Estados e municípios, a União dizendo que não tem responsabilidade, mas até para comprar a farda dos policiais militares, a depender do tipo ou colete balístico, precisa da autorização do Exército. Eu preciso controlar os armamentos, o tipo de armamento. Até 2 meses atrás, nós tínhamos um monopólio de compra de armamento para uma única indústria nacional. Eu precisava, para comprar o colete, eu preciso de 8 meses de autorização em termos de gestão pública, eu preciso ter um empenho feito. E aí eu peço, leva 8 meses, aí o dinheiro na crise fiscal vai embora, cancela o empenho, isso eu não consigo comprar, e eu tenho que ficar substituindo o colete, um policial que acabou de sair de serviço tem que emprestar o dele para aquele que está entrando em serviço. Como é que a gente acha que é possível falar de efetividade da segurança pública com questões que são questões, de fato, não são só questões estruturais, são questões gerenciais muito intensas, que têm a ver com a máquina pública, mas também têm a ver com a relação federativa. Hoje, na área da segurança pública, em termos federativos, não há uma instância de coordenação da área de gestão das polícias. Aliás, há. As únicas leis que estão vigentes, não obstante a Constituição, é o R200, o Decreto 667 e várias outras que, se um Estado como o Rio de Janeiro, em crise, quiser mudar a sua polícia militar, não conseguirá, porque enfrentará obstáculos gigantescos para mudar a estrutura de trabalho das polícias militares. Se elas forem pensadas, por exemplo, para mudar a cultura do enfrentamento para a cultura do policiamento comunitário. Não estou pensando em grandes teses de mudanças, estou pensando em padrão de policiamento. A legislação que existe inviabiliza esse tipo de coisa. E nós não temos absolutamente nenhum dado consistente e sistemático. Quando o Fórum publica o anuário, é um Deus nos acuda, porque tem, inclusive, secretários de forma recorrente há mais de 6 anos que dizem que os dados são incomparáveis. De certa forma, é verdade que os dados são incomparáveis. Cada Estado produz de uma certa forma. É só parcialmente verdade, porque aí a responsabilidade técnica é torná-los compatíveis. Por isso que a gente criou a categoria mortes violentas intencionais. E a gente não chama de homicídio, não chama de outras coisas. Então, a gente também tem que perceber aqui que tem algumas teses que precisam ser, que poderiam ser mais bem testadas se nós tivéssemos um mínimo de repositório de dados. E isso não acontece. Vou dar um exemplo prático. O Fórum, sob força de um termo de parceria, coletou dados sobre o sistema prisional em 1.400 unidades prisionais do país, 2015 e 2016. Desde o início do ano está parado no gabinete do DEPEN para ser divulgado, porque por força de contrato nós não podemos fazer isso. Nós não sabemos quantos foram os presos em 2015 e 2016. Aliás, eu sei, mas eu não posso contar por força de contrato. Mas, assim, aí é a história. O Brasil não consegue. Por que não publica? Porque não há uma decisão de publicação. Não há nenhuma obrigatoriedade de publicar o dado. Como eu faço política prisional? Diante do caos. Como é que eu sei quantos presos são provisórios?
Os próprios estados, como é que eu transfiro? Vamos trabalhar com alguns critérios de equivalência. Para o Conselho Nacional de Justiça, preso provisório inclui os presos domiciliares, que ainda não foram julgados. Para o critério do DEPEN, esses presos não estão incluídos. E não precisam estar mesmo, porque não estão sob gestão do DEPEN, das unidades prisionais. Quando eu calculo pelo DEPEN, a taxa de presos provisórios é 42%, 43%. Quando eu calculo pelo CNJ, eu tenho 30% de presos provisórios. E esse pode ser facilmente aproveitável para usos políticos, porque isso não está tão claro. Isso não fica claro em relação a você ter a transparência como regra geral do sistema de segurança pública e justiça criminal brasileiro. Porque o que é a finalidade do dado? Como é que a gente produz um dado que tenha capacidade de ajudar no planejamento? De fato, a gente fica olhando o dado como se fosse para o retrovisor, porque os sistemas de gestão não estão operando para fazer com que eles, de fato, sejam incorporados como ferramenta de cotidiano. E quando existem, não necessariamente significam que eles sejam usados. Vou dar o caso de São Paulo, que eu conheço mais. Para um aviso, só para todo mundo entender. Eu venho da área de produção de estatísticas públicas, das fundações, como da Fundação SEAD, o equivalente a CEPERJ aqui, ou o IBGE. E uma das coisas que a gente sempre olha, por exemplo, na área da segurança pública em São Paulo, você tem o sistema de gestão, o sistema de estatística. A gente tem lá pelo menos uns 8 sistemas diferentes conversando. Você vai perguntar para um capitão, comandante de companhias, qual que ele usa, ele escolhe. Você vai fazer uma discussão em termos de gestão de alocação de força, o que acontece? Hoje a estrutura, e eu estou falando da Polícia Militar de São Paulo, que é tida como uma das mais eficientes do país. Você tem um exemplo prático de funcionamento que vale a pena a gente pensar. Quando eu tenho uma ocorrência, eu tenho lá um 90, o despacho de viaturas. Cada companhia tem mais ou menos 4 unidades, fugiu o termo, 4 viaturas com 4 equipes que estão na rua. Essa equipe, ela responde ao 190, que tem, todo mundo sabe, o dia a dia do atendimento da população. Ela atende também ao cartão de policiamento inteligente, que vem do planejamento por base da análise criminal, que é feito pelo capitão, coordenado pelo capitão nas companhias. E ela atende também o batalhão, quando a Força Tática entra, e aí o tenente da Força Tática, que é uma tropa de mais força, assume o comando da operação. Quando eu tenho 3 comandos, eu não tenho nenhum, né? Ou seja, na ponta, o soldado que está ali na viatura faz o que bem entender. E aí a gente acha que a gente faz planejamento em partir disso. Por quê? A gente tem que pensar como é que a gente está fazendo o planejamento de gestão. Uma série de questões a serem trazidas para o debate. A gente vive essa crise federativa. A gente vive uma crise federativa onde, por exemplo, aqui o caso clássico foi quando o programa das UPPs, não, prevenção não é com a gente, vai para a prefeitura. E aí vocês sabem o que aconteceu. Temos uma crise republicana entre executivo, legislativo, judiciário, polícias, Ministério Público, onde todo mundo trabalha muito, mas o problema não é de ninguém. Cada um tem o seu pedacinho, mas, na verdade, o problema não é de ninguém. E seria mais fácil se não fosse trabalhar, porque aí, de fato, a gente tem trabalho. Todo mundo está trabalhando muito. Só que a pergunta, trabalha-se muito, e o resultado são 61.500 mortes. Enfim, e a gente tem a ideia de que a gente vive um sistema de vetos perfeito. Todo mundo tem força política para travar reformas estruturais, mas ninguém tem força política para fazer valer a sua versão. E aí o problema, de novo, é de todo mundo e não é de ninguém. Por isso que eu queria chamar a atenção para 2 questões fundamentais. Quando a gente fala que o Estado brasileiro gastou na função segurança pública 81 bilhões de reais,
Esse dinheiro está longe de ser suficiente para manter a máquina da segurança pública no país, mas está longe de ser pouco. A gente não fez uma discussão por volta de 1,4% do nosso PIB. A gente não enfrenta o problema da qualidade do gasto público. As estimativas do Daniel projetam, junto com somando a essas despesas, os custos indiretos, a gente chega em 256 bilhões de reais, 5,4% do nosso PIB, com os custos da violência. Idealmente, tudo que estaria entre 256 e 81 poderia ser visto como investimento se a gente conseguisse fazer alguma coisa que funcionasse de forma mais efetiva. Mas a pergunta é o que fazer de forma mais efetiva? Muitos governos, então, de um lado, uma estrutura que vive de uma crise federativa e republicana, que vive da ideia de um inimigo a ser neutralizado, de uma guerra, que não investe na figura do crime, da investigação, do esclarecimento, e não investigação como grande cartório da Polícia Civil. Com todo o respeito e com até a urgência de um investimento nas polícias civis, quando o problema não é só de um Estado e passa a ser de várias, está faltando um projeto institucional de polícia civil também. Eu tenho mais 3 slides, aí eu encerro. Aí, qual é a questão que se faz? De um lado, é uma questão de governança, mas outra é o que a gente espera de um processo de esclarecimento e investigação de crime. Ou seja, quando a gente fala de focar no crime, não é focar só no trabalho de uma das instituições. Se a saída vai ser integrar, se é ciclo completo, se é ciclo completo numa instituição, por exemplo, novamente o caso de São Paulo, com 90 mil pessoas de efetivo, sem nenhum tipo de mecanismo de transparência e controle, e o ciclo completo vai resolver ou vai agravar o problema? Porque o ciclo incompleto é o grande problema, e de fato é o grande problema, mas a solução dada seria que e aí a gente percebe o seguinte, uma grande retração do gasto federal na área, mas o que eu queria chamar a atenção é o que o Daniel falou. Não dá para ficar esperando fazer a reforma estrutural que o Congresso nunca vai fazer. Aliás, a gente joga na conta do Congresso, mas as assembleias legislativas poderiam modernizar muita coisa em termos de direito administrativo. A gente poderia pensar muito em relação à forma de fazer segurança pública, que é mais do que polícia, se as assembleias optassem por investir em criar algumas normas infraconstitucionais que ajudassem as polícias a trabalharem de forma mais efetiva e eficiente. Mas o que eu queria chamar mais atenção aqui trabalhando com a ideia que a gente acabou de criar, esse índice de efetividade na segurança pública, em parceria com o Datafolha, que é exatamente o que o Rubens também citou. A gente faz uma composição de medo da violência, probabilidade de acontecer e vitimização nos últimos 12 meses. Ou seja, que adianta eu ficar indo atrás, como São Paulo, eu consegui reduzir a taxa de homicídio, apenas a taxa de homicídio, porque as demais ocorrências continuam em patamares muito altos, e a população de São Paulo morre de medo de ser vítima de um assassinato. Essa política é efetiva? E o que a gente mostrou aqui no índice de 0 a 1 é que a gente chegou no Brasil em 0,59, que quer dizer, na nossa leitura, que sim, política pública é importante. Porque tudo que tivesse abaixo de meio significa que o Estado não estava tendo nenhum tipo de impacto. Mas a diferença entre 59 e 1 mostra que a gente tem uma lição de casa gigantesca. E o que a gente tem feito para reduzir? Esses lugares aqui, por exemplo, são os que estão em cinza, são os estados com programas específicos de redução da violência, comparação 2015 e 2016. E a gente percebe que eles compõem a maioria daqueles estados que estão conseguindo controlar a sua violência. E o que eles têm feito? Todos têm aqui, seguindo um pouco a lógica da literatura internacional. Se a gente fizer um balanço da literatura internacional, do que dá certo e do que não dá certo, nós tivemos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, que a gente fez aqui uma série de medidas dos programas, uma avaliação dos programas. E aí, para encerrar, uma provocação para a próxima mesa. Quando a gente olha essas questões, a gente vai perceber que ações incrementais estão sendo feitas porque as pessoas estão pensando soluções.
Só que essas soluções elas estão se esvaindo, não só na falta de dinheiro, que seria sempre muito simples falar que a gente precisa mais de dinheiro, mas uma questão que eu queria deixar para o debate, que é a questão que, junto com o apagão estatístico e com a guerra, com o modelo de guerra que a gente impõe, é assim, como é que a gente está pensando a governança democrática disso? No momento que a governança não é discutida, o que a gente percebe é que, na prática, os crimes voltaram a crescer em vários lugares que já tinham tido investimentos prévios antes. Se a gente não falar de governança, se a gente não falar de governança não só como gestão, mas de como indução de transformação, a gente vai, no fundo, voltar a fazer mais do mesmo, achando que a gente vai resolver o problema. Basta ver os discursos aí como eleitorais de todos os espectros. Mas, no fundo, o que a gente tem mostrado, pelos dados que a gente tem, é que se a gente não tocar na questão da governança, a gente não sai do lugar. Pior, a gente retrocede em termos de descontrole da criminalidade, como aconteceram agora com os dados que, pela primeira vez, infelizmente, a gente superou a casa dos 60 mil mortes violentas intencionais. Então, se a gente quer procurar soluções, a gente tem que combinar o incremental com o estrutural. A gente não pode ficar esperando o Godot, achando que a reforma vem um dia, mas a gente também não pode achar que o incremental vai dar conta de tudo, sob pena de dar um peso maior do que, de fato, ele tem. Era essa a minha provocação inicial. Obrigado. Bom, muito obrigado, Renan. Para fazer aqui um pouco de moderação, mas só uma pequena pergunta aqui, é que achei muito boa a tua apresentação, falou da necessidade de mais dados, né? Melhora inclusive para fazer estudos mais científicos, digamos assim. Estudo muito científico a gente não vai conseguir, que nem lá fora tem um debate enorme, mas enfim. Mas a gente pode estar melhor do que nós estamos atualmente. Mas só uma pequena pergunta de esclarecimento. Aquele índice que você citou para São Paulo, eu fiquei em dúvida, aquilo é medo de homicídio ou medo de violência em geral? Medo de 16 itens específicos de medo, que depois eu posso até passar, se tiver tempo, desde ser assassinado, ser um filho preso injustamente, é um conjunto selecionado de situações. Tá certo. Bom, melhor assim, né? Porque se fosse de homicídio, seria uma coisa assim que a população teria uma percepção que não corresponde à realidade. E o dado é nacional, esse não é só São Paulo. Não é só São Paulo. Tá. Mas aí faz, mas você tem por estados também, né? Nessa onda por região, que foi a questão da amostra. Tá, é muito interessante. E é conhecido isso, né? Que realmente eu falei queda de homicídio em São Paulo, mas na realidade os outros crimes de São Paulo continuaram muito, alguns deles até mais elevados que no próprio Rio, né? Mas apenas o homicídio é pior de tudo. Né? Mas vamos passar agora para o Eduardo Santos, tá? Primeiramente, quero agradecer a organização do evento pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa. Hannah Arendt dizia se nós fôssemos completamente diferentes, a comunicação seria impossível. E se fôssemos completamente iguais, ela não seria necessária. Digo isso porque ensaiei, através dos slides, o que falar, mas os que me antecederam, né, todos com alto cabedal acadêmico e profissional, já abordaram, inclusive, alguns pontos dos quais eu pretendia abordar. A verdade, eu também quero fazer, não vou adotar uma perspectiva estatística, uma perspectiva numérica, mas muito mais um tom provocativo para colocar algumas questões que eu acho que podem servir de fio condutor para futuros debates. Como o painel lida com caminhos, né, para a efetividade da segurança pública, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer e que eu me coloquei, pensando, por exemplo, ou convidando-os a imaginar que, nesse momento, lá fora, né, na praia de Botafogo ou na praia do Flamengo, existam lobos, existam vários de nós completamente em guerra, completamente atracados uns com os outros. Este é o cenário que eu os convido a imaginar, e se vocês assim o fizerem, estarão ajustando a sua imaginação ao modelo hobbesiano de Estado, o qual já foi citado aqui hoje. Hobbes, né, como todo mundo sabe, foi um filósofo político e que cunhou essa ideia, ou pelo menos
foi uma ideia central do pensamento político de Hobbes, a ideia da guerra de todos contra todos, né? E essa guerra, de alguma maneira, na perspectiva hobbesiana, justifica a existência do Estado, né? É o modelo hobbesiano, é a busca da paz, é a insegurança generalizada que fez, naquele momento, né, no século XVI, com que Hobbes cunhasse essa teoria e justificasse a necessidade do Estado, do Leviatã, do qual todos já ouvimos falar. O modelo hobbesiano coloca alguns dilemas de imaginar em relação à polícia, e já provocando. Em relação, por favor, é isso. Em relação à polícia e segurança, a pergunta é: a polícia faz parte, integra a segurança pública? Eu posso falar em polícia e segurança pública, ou é segurança pública ou polícia, ou apesar da polícia? A gente dá de barato essa relação entre polícia e segurança pública, mas a gente dá de barato. Não é exatamente, eu não posso dizer exatamente se temos dados para poder comprovar isso. Eu quero propor essa discussão. Mas assumindo como fio da minha exposição que essa relação exista, e que ela exista numa relação de variável a variável, e que a polícia funcione como uma variável independente em relação à segurança pública, quanto mais e melhor a polícia, mais e melhor a segurança pública, assumindo isso, é que eu vou tentar conduzir a minha exposição para vocês. Primeiramente, eu gostaria, com perdão dos acadêmicos, né, trazer a definição mínima de polícia, a definição clássica, que está em Bittner e Bailey, né, que, de repente, que treina a polícia, também que já foi dito hoje, como uso autorizado da força, né, para resolver questões internas, fazendo aqui, parafraseando, evidentemente. Então, nesses dois autores que são clássicos, né, a polícia ou o policiamento é o uso autorizado da força. E quem autoriza? O próprio grupo social, quem criou, quem está demandando segurança. E, interessantemente, também já foi dito aqui hoje, de Max Weber, para quem a definição de Estado coincide precisamente com a definição de polícia. Ou seja, uso legítimo e autorizado da força física. Essa é a definição, pelo menos não é a única, né, porque isso não é dogmático. É evidente que outros acadêmicos podem criar outras categorias e enquadrar. Mas essa é uma definição clássica e, em geral, parte delas. As implicações dessa coincidência entre Estado e polícia, né, a definição weberiana de Estado e a definição de Bittner e de Bailey de polícia, faz perguntar exatamente isso, né? Quer dizer, o Estado e a polícia, e isso foi dito aqui hoje de alguma maneira, quando se falou que o Estado tem como primazia prover segurança, também não estou bem certo disso, mas para quem pensa nessa coincidência entre polícia e Estado, sim, a polícia seria o Estado ou seria a face, né, a face força do Estado, a face mais forte do Estado. Enfim, essa é uma questão que eu gostaria de que a gente fosse pensando, por favor. Então, quando a gente fala que a polícia é o uso autorizado da força, que a polícia age a partir de um mandato que lhe foi conferido por um grupo social qualquer, ou pela sociedade, no nosso caso, isso implica o direito de aquele que concedeu o mandato controlar, né? Isso é próprio de qualquer mandato. A polícia, ou qualquer outro que recebe um mandato, é delegado. Se ele é delegado, ele não é titular do poder que lhe foi conferido. Então, é exatamente, né, assim, a implicação desse conceito de polícia que está em Bittner ou que está em Bailey, né, é a que vai determinar, o que vai autorizar, o que vai dar o direito de que a polícia seja controlada. E eu quero falar um pouquinho agora sobre as dificuldades desse controle e a sua importância. Primeiro, o controle externo da polícia, ele já foi abordado aqui pela professora Julita, no livro Quem Vigia os Vigias, não sei se vocês conhecem a literatura nesse sentido, e lá ela já dizia, digamos assim, da falibilidade do controle externo. E o livro, salvo engano, é de 2002, não de 2017. A importância, o background, né, o que foi discutido no Congresso, no seio da Assembleia Nacional Constituinte, quando se discutiu o controle de polícia, foi exatamente o fato de que a polícia foi, no Brasil, o braço operacional do regime militar. Tanto da luta contra a esquerda armada, quanto de repente, da luta contra a abertura democrática. Então, quem tiver a possibilidade de ir aos anais do Congresso, perceberá que essa foi a tona da discussão
quando chegou à conclusão que deveria haver um órgão independente para controlar ou para exercer esse controle sobre a polícia, e sob a premissa de que o controle interno já não estava dando conta. E as dificuldades de controlar a polícia são muitas. Primeiro, porque há uma resistência, alguns diriam natural, né? Todo controlado tende a resistir ao controle. Mas também se dizia que todo controle é emancipatório, né? A tendência do controlado realmente é tentar se emancipar. E a polícia tem feito isso de uma maneira bastante, digamos, estratégica. Então, há dificuldade de controle, de controlar aquilo que a polícia registra, não a polícia militar, por exemplo, mas a polícia civil, que é a polícia judiciária, ela tem enorme dificuldade, por exemplo, em repassar para o Ministério Público os relatórios de inteligência. Eles guardam isso como se fosse arcana império. É difícil você obter dados sobre inteligência. Mas por que nós deveríamos obter? Deveríamos porque a inteligência, no caso policial, ela não serve somente para poder construir cenário, para tomar decisão futura. Ela serve no curso de investigações. Então, ela interessa ao controle. Eu só quero passar para vocês a dificuldade que está implicada nesse controle sobre a polícia. Por favor, Thaís. Em relação a esse controle, mas sem querer discutir aqui com vocês, eu chamo a atenção para essa PEC, a PEC 412, que é a PEC que está praticamente conferindo independência funcional à polícia federal, especificamente, né? mas que vale, porque assim, eu, refletindo, né, retomando aqui a definição de Estado em Weber e a definição mínima, eu me perguntei, bom, se a Polícia Federal angariando, capitalizando a Operação Lava Jato, encaminha-se para a sua independência, a pergunta é, nós que já criticamos, ou que colocamos na agenda o Estado policial, vamos discutir uma polícia sem Estado. Nós teremos uma polícia que não vai ter Estado. Então, eu acho que é um debate válido, mas para que vocês tenham uma noção do quanto é difícil exercer esse controle. A professora Julita fazia essa crítica em 2002, até em relação ao Ministério Público. Uma crítica que foi bem aceita, que ela foi, digamos, que ela foi digerida. A gente tem tentado avançar, mas confesso que é uma área bastante árdua do nosso trabalho. Eu já coloquei exatamente isso, quer dizer, a minha questão é saber se a polícia é controlável ou se não é. Nós temos que persistir nesse debate sobre o controle. E aí eu chego numa questão que já foi dita a mim hoje, que, salvo engano, por quase todos que me antecederam, que é a necessidade de produção científica, de conhecimento científico sobre a polícia. Tá certo. Eu acho que nós precisamos começar, ou de retomar, ou de agendar nas academias a produção de conhecimento sobre a polícia, um conhecimento científico, conhecimento acadêmico. Porque para que nós mesmos saibamos com quem estamos lidando. Para que saibamos o que é a polícia. Né? O que a polícia faz, na verdade. Nós não sabemos disso em termos acadêmicos. A minha exposição ela não tem uma perspectiva estatística, muito mais provocativa, mas há um ponto interessante. Eu quero chegar lá. Quando se fala em reforma estrutural, a pergunta é, polícia, é possível reformar? Há alguma reforma estrutural possível que ainda não tenha sido implementada ou pensada? Ou temos que pensar em extinguir a polícia? E pensar em extinguir a polícia não é um pensamento meu fortuito, né, que eu tive ao acaso. Na verdade, isso nasce da experiência profissional, de algumas reflexões, mas também de alguns aspectos que eu quero abordar. Quando se fala em mudança, em geral, tem-se em vista os acontecimentos, o policiamento. Né? A verdade é que você tem que começar a discutir estrutura versus policiamento, polícia versus policiamento. Uma coisa é a polícia, a outra é o policiamento. Uma coisa é a instituição, a outra é o que a instituição faz na rua. Né? Porque você tem aí dificuldade de temporalidade, inclusive. A temporalidade do policiamento é outra, ela é fugaz, ela é rápida. Né? Um policial em ação na rua, ele demora quanto tempo para poder fazer uma operação? Meia hora? 2? E feito. Qual é o registro? Então, veja, o policiamento, na verdade, ele é um acontecimento. Ele acontece. Mas a questão é, ele acontece de dada maneira, sob dado padrão, e esse padrão obedece a qual lógica? A qual gramática? Né? Então, eu não sei se nós estamos perguntando exatamente
fazendo a pergunta certa, né? Nós olhamos para o policiamento, olhamos para a Rocinha, problemas, tiro traçante e outras coisas mais, mas não discutimos ainda a gramática policial. O que faz com que o policial na rua haja como ele age. Imaginar, com o perdão dos economistas, que seja uma questão de escolha racional, uma aplicação pura e simples, né, de uma teoria que diz que o policial é um ser racional, econômico, que faz uma equação de meios e fins na hora de decidir, não acho. Não acho que quem esteja sob a pressão do momento possa fazer escolhas dessa natureza. Por isso, imagino que tenhamos que começar a prestar atenção na gramática, né, que rege o policial na rua. Eu não acredito que, por exemplo, no incidente que vitimou a turista espanhola, que tenha havido ali, por exemplo, uma decisão racional. Você pode estar obedecendo a uma gramática que, na realidade, é uma decisão de momento, que corresponde aos seus desejos, ao seu sentimento. Então, temos que começar a olhar para essa gramática e discutir essa gramática. Em geral, quando se fala em reformas de polícia, vem na mente essas medidas. Treinar o policial, dar mais qualificação, diversidade. Diversidade aqui é uma tradução dos Estados Unidos, significa diversidade racial. Né? É a possibilidade de um policial nas ruas, né, não ter comprometimento étnico, né, ou não fazer uma polícia racial. Me assusta os dados que você trouxe, né, em relação ao número de quem mata e quem morre, os negros, mas não tanto, né? Porque se nós pensarmos bem, isso pode ser medido assim. Quando estamos numa sala desta, né, num evento deste, agendando um assunto desse, a gente também não conta muitos negros. Né? Se isso não for uma razão para o que acontece lá, isso é só uma maneira de dizer que o seu dado é estarrecedor, né? E ele precisa ser pensado. Então, sabemos que a primeira grande reforma policial se deu na Inglaterra, em 1829, através da reforma, quando se criou a Polícia de Londres, o Robert Peel. Esse é um dado só para entender que reforma já se fala há muito tempo. Falou-se em reforma lá, né, no século XIX, no início dele. Poderíamos também, isso aqui está um pouco trocado para isso. Só uma questão de falar também de mais medidas que já foram faladas aqui, aumento de efetivo, 5 complexos de polícia, que é algo que precisa ser debatido, muito bem debatido ainda, né? Essa leitura ingênua que se faz do Brasil, que a Polícia Civil investiga, que a Polícia Militar previne. É uma leitura ingênua, né, de quem desconsidera como as coisas acontecem na rua. Nós sabemos, por exemplo, que a Polícia Militar ela oferece como produto, né, ela starta a maioria das investigações. Isso é fato. Nem a Polícia Civil teria condições de fazê-lo sem a Polícia Militar, nas ruas. Então, essa é uma leitura ingênua, é uma separação didática, assim, ou acadêmica, de que Polícia Civil previne, Polícia Militar é ostensiva, até porque, como eu vou dizer na frente, a Polícia Civil, por exemplo, tem uma coisa como o CORE. Você usa o CORE para investigar em que sentido? Enfim, é só uma provocação. Então, o que se discute hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, é o alcance reformatório dessas medidas. Porque isso não é novo. Essa discussão não é nova. Isso vem discutindo há muito tempo. Já se foi feito, já se fez isso, já se melhorou, já se qualificou. Body camera nos Estados Unidos, né? Eles encarceraram 6 milhões de pessoas porque eles contam que está na parole e no probation system. Então, são 2 milhões ali, 4 milhões de presos, 6 milhões de pessoas presas. Isso deveria ser um dado estarrecedor, nada obstante a correlação feita pelo professor. Eu também como ele mesmo assumiu que é uma correlação... Eu enfatizei que mesmo lá teve muito exagero, lobby das agências Sim. que provõem prisões. Sim. E também do 3 strikes out, um Sim. absurdo total. Só porque a gente vai ver aqui que essa questão do encarceramento também é debatida lá, né, e ela não foi tida e a vida nas plagas de lá também como uma panaceia para resolver a questão desse indicador de homicídio. Vamos lá. Então, me preparando para esse seminário, né, quem sabe, até porque eu sabia que eu ia ter a presença, eu que sou um operador jurídico, formado em Direito, pós-graduado em Direito, com algum passeio pela sociologia e pela antropologia, pelas mãos da professora Jaqueline Muniz, sabia que eu ia lidar com pessoas dessa área, desse campo, né, para dizer com Bourdieu. Então, eu ia me preparar
E nessas leituras surgiu, né, esse livro. Esse livro foi publicado neste ano, 2017. Não é um livro publicado em 2010, nem 2008, 2017. Alex Vitali é um sociólogo, não é um economista, é um sociólogo. Então, portanto, ele coloca a questão em perspectiva sociológica. Né? Importante também, mas... Pois é, importante. Isso aí é o prólogo do livro. E vejam, é bastante provocativo. Porque ele diz a gente, olha, nada do que nós fizemos adiantou. Nada. Né? E isso, veja, olha, treinamos policiais, não adiantou. Né? Hoje os caras percebem melhor a diversidade, não adiantou. Não adiantou. O que aconteceu lá? Segundo ele, os dados dele, eu não vi as pesquisas dele. Mas para ele publicar em 2017, ele não pesquisou em 2003, 2004, imagino eu. Ele não congelou os dados. Então, veja, olha o que ele está dizendo. Será? Isso aí é provocativo. Já vou adiantar aqui para os policiais presentes que é provocativo, na verdade. Então, olha o que ele pergunta. Quer dizer, na verdade, nós estamos realmente discutindo o papel fundamental, quer dizer, ou seria o policiamento um problema em si mesmo? E também com detalhe. Ele usa police e policing, são dois termos que merecem ser destacados, porque, embora possam ser sinônimos, mas ele usa os dois. Então, ele tem em mente, enfatiza a polícia instituição e a atividade policial, o policiamento, né, nas ruas. Por favor. Então, veja bem, a primeira questão que se pode dizer, eu vou chegar onde eu quero, no centro da minha fala, é que se o professor Vitali, em 2017, está colocando em questão, na sua perspectiva sociológica, né, as mudanças que foram feitas no ZEUA em relação à polícia, olha, não deu certo, a ponto de aumentar de maneira inaudita a violência, né, de você não conseguir melhorar indicadores, então alguma coisa está errada. E aí ingressa a coincidência, modesta coincidência do meu pensamento com o dele, e que já foi dito aqui por você nesse momento. É o que ele chama, e o que eu chamo de mentalidade de guerreiro. Né? Por favor. Isso representa, perdoe isso aqui é um pouquinho da veia antropológica que veio da professora Jaqueline Muniz. De você olhar, assim, lançar um olhar, até para um desenho animado, conseguir lançar um olhar antropológico. Ele tem um contexto, evidentemente. Então, isso é um desenho dos anos 70, Hanna-Barbera, e isso é o Guarda-Belo. Para quem não sabe, para quem é mais jovem, não viu o desenho, mas pode resgatar no YouTube, é interessante. Manda-chuva, um malandro, né? Malandro, líder de gangue, né, da Nova York efervescente, e o Guarda-Belo. Ali não apareceu, mas ele está com um cacetete. O que eu costumo pensar, e o manda-chuva, eu aqui não estou fazendo brincadeira, assim, sabe? Embora possa dizer assim, é porque é um olhar antropológico, até porque quem faz isso aí está lançando esse olhar. Então, o Guarda-Belo é sempre enganado com líder de gangue. Né? E eu coloquei ao lado essa cena de guerra para dizer o seguinte: o lugar do policial, o lugar do polícia, entendeu? É algum lugar entre o Guarda-Belo, entendeu? E isso aqui. Ele não pode ser aqui mais, porque a vida e a conformação urbana não permite mais, reconheço, entendeu? Pelo menos em algumas áreas, que você seja enganado, que você fique, não permite. E isso não se confunde com policiais de maneira comunitária. Entendeu? A polícia comunitária, ela não fica de repente menoscabada em função disso. Estou dizendo outra coisa. Mas o lugar do policial, o lugar da polícia, é algum lugar entre o Guarda-Belo, entendeu? E os soldados. Por favor. A minha grande preocupação, a preocupação que eu tenho, e que eu observo nos meus 15 anos de Ministério Público, é que a polícia, em algum ponto de inflexão, que eu não sei dizer exatamente qual, a gente pode colocar como contexto, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes conflitos raciais, né? A emergência de alguns grupos de luta pelos direitos civis, que fez com que o Estado se sentisse impotente e fosse criar unidades especiais para lidar com isso, do que eles chamam de distúrbio civil. Distúrbio civil categorizando, né? Distúrbio sob o olhar de quem está dizendo. Então, eu preferi até colar inteiramente, porque ela é muito significativa, a fala do professor e sociólogo Alex Vitali, né, em relação a essa mentalidade de guerreiro. Então, o que ele diz, olha, em um dado momento, você pegou um policial, e qual é a questão? A questão base aqui
É porque, relembrando aquela definição lá de Bailey, o policial recebeu um mandato para policiar a sua comunidade. Eu sei, eu não tenho nenhum tipo de ilusão com o NEM. Eu não tenho nenhum tipo de ilusão com nenhum chefe do tráfico da Rocinha. E faço meu trabalho independente deles e contra eles. Não estou dizendo isso não. Mas a verdade é que, queiramos nós ou não, o NEM é um brasileiro. Está aqui. Né? Ele está, e ele é regido por leis brasileiras. Né? Ele tem salvaguardas das leis brasileiras. E o policial, ele vai para a rua para policiar, e esse é o conceito de polícia mínimo, policiar na sua comunidade. Policiar brasileiros. O olhar que ele lança é para dentro, não para fora. O olhar do soldado é um olhar lançado para fora. O soldado, sim, vê o inimigo. E esse é um grande problema. Se não, um dilema, se não uma aporia no trabalho policial. O fato de que você é obrigado a lidar com o crime, a olhar para dentro, a policiar a sua comunidade e não para fora. Mas em algum momento, em algum ponto de inflexão, né, adquiriu-se na polícia, como um todo, essa mentalidade de guerreiro. Por favor. Estou terminando. E aí vem uma questão também que eu acho que precisa ser discutida, mas precisa ser discutida sob uma outra ótica. Né? Militarizar a polícia, segundo eu vejo, não é uniformizá-la. Essa não é a distinção entre a polícia civil e a polícia militar, de maneira alguma. Militarizar é quando você treina a polícia, né, taticamente, quando a polícia opera com tanques, com armas de grosso calibre, com armas de poderio bélico militar. E essa questão passa pela criação de unidades especiais nas polícias. Começa com a SWAT. A SWAT que virou filme, a musiquinha da SWAT quase que ressoa na nossa cabeça, assim, para quem viu, porque aquela coisa toda, né? Tananã, tananã, porque ouviu, a SWAT é endeusada, parece bacana, mas, na verdade, a partir da SWAT, criou-se no mundo inteiro várias forças especiais, policiais. Por favor. Então, rapidamente aqui falando, meu tempo está acabando, os marcos, né, que levaram a esse tipo, né, de concepção da polícia enquanto militar, né, talvez aqui no Brasil, na América Latina, regime militar, lembre-se da criação do DOI-CODE aqui no Brasil, a Polícia Civil operando como um braço armado das Forças Armadas. As consequências, né, é que houve uma alteração nos termos do mandato conferido, né? Quer dizer, você tinha que usar a força para um eventual criminoso, né, ao próprio inimigo. Hoje você vê o criminoso como inimigo, e aí você não combate o crime, combate esse inimigo, que hoje, né, que virou um inimigo seu. A morte por policiais, policial não mata, policiais sim, preciso dizer, polícia não mata, polícia não responde a inquérito, não responde a IPM, policial sim. Então essa é uma questão. A morte de policiais, e o absurdo aqui do Rio de Janeiro, não é só a morte por, mas a morte também de policiais, e o fim da investigação como instrumento de investigação. Quer dizer, o fim da investigação como instrumento. Quer dizer, a investigação, como a gente tem hoje, precisa ser modificada. Pode passar assim, eu já estou com o tempo. E agora, para terminar a minha proposta, sei que é um tanto ousada, mas nós temos que ter a coragem de criar uma nova agenda para enfrentar essas questões de polícia e segurança pública. Primeira coisa, essa tal guerra contra o tráfico. Para nós, isso é dado de barato. Temos que combater o tráfico. Entretanto, essa guerra já dura anos e anos e anos. E tem se transformado para o Estado num jogo de soma zero. Jogo de soma zero. Ou seja, só o Estado perde. Porque o Estado perde quando ele perde um policial, ele perde quando ele mata um civil, né? um civil inocente, e por inocente, às vezes, tem-se na categoria policial o cara que não é fichado. Então, eu acho que nós temos que repensar, agendar, essa é uma coisa que nós temos que agendar, essa nossa... E outra coisa, é guerra, né? Nós chamamos de guerra, o léxico é de guerra, né? As operações são de guerra e, em geral, nós perdemos. Então, temos que ter coragem, não sei se agora, em algum momento, de repensar, de reagendar, porque cada vez que a polícia militar, a polícia civil sobe um morro, em geral, o Estado perde, o policial perde. E o desarmamento, né? Isso é uma questão para nós que é urgente, desarmar os civis. Ao contrário do que pensam alguns, é inadmissível. É inadmissível se eu estou criticando, né, que a polícia hoje tem um poder letal muito grande, mas também como exigir que o policial deponha as suas armas no instante em que a Rocinha
eu digo a Rocinha, os criminosos, né, estão armados com arma militar de grosso calibre. E de uma que você pode imaginar. Eu participei de uma operação, indiretamente, no dia 1º de junho, que foi a apreensão dos fuzis no Galeão. Ninguém para pensar no absurdo disso. Os caras chegaram por uma porta internacional de entrada do país com 60 fuzis. E só não desembarcaram por uma questão, assim, eu diria quase de sorte. Então, por fim, também já se falou aqui, temos que mudar o sistema investigatório. Temos que colocar fim à tradição inquisitorial no Brasil. Isso tem que acabar. Quer dizer, o inquérito já deu mostras de cansaço, um instrumento burocrático. Quem conhece o inquérito... E o que é pior, é que o Ministério Público começou a investigar com um instrumento chamado PIC, e esse PIC, de alguma maneira, ele começa a seguir o inquérito. Né? Ele começa a seguir a forma do inquérito. Quer dizer, assim, por quê? Porque acaba que a gente tem como padrão o inquérito. Então, temos também que repensar essa investigação que é filiada a uma tradição inquisitorial. Por fim, essa é a mensagem final. Né? Eu acredito que nós temos que mudar, aí talvez eu vá falar um pouquinho de medidas incrementais. Nós temos que mudar, pensar essa gramática policial, repensá-la, né, como meio de melhorar essa relação policial-cidadão, mas temos também que ajustar nossas expectativas em relação à polícia. Polícia não é panaceia para todos os males. Polícia não vai resolver todos os problemas. O que fazemos nós, na prática? Tornamos problemas de polícia problemas sociais. Tornamos de polícia problemas políticos. E a polícia não tem condições de resolver o problema social. Talvez sejam ações incrementais, só você falar. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Eduardo Santos. Nós não temos muito tempo, só um par de observações. Né? Eu gostei muito de alguns pontos seus. Essa ideia que está se discutindo no Congresso, né, de armamento de civis, eu acho péssimo também. E também que a gente precisa investir mais na investigação, não só na parte confrontacional, muito poucos crimes são elucidados no Brasil. Eu acho que tem esse aspecto racial também, nos Estados Unidos, muito grave, aqui também. E tem outros pontos que é difícil convergir. Mas deixa eu fazer uma observação. Já foi citado várias vezes, você também, do Hobbes, né, que tem aquela coisa que todo mundo gosta de falar, né, que é o monopólio da violência, do Weber, na realidade, né, então, agora, no Brasil, em situações federativas como o Brasil, né, no mínimo você tem uma ambiguidade aí, que quem tem, porque tem a polícia civil, polícia militar, mas também tem o exército, que é trazido para operações, e tem a polícia federal também, né, e eu acho que um dos problemas que nós estamos tendo grave aqui é essa coordenação entre as várias polícias, né, e só para lembrar uma coisa, que a Polícia Militar está oficialmente, se eu não me engano, você me corrija se estiver, subordinada ao Exército. Né? Então, não é subordinada, mas diga assim, tem uma supervisão, algum tipo de auxiliar. Não subordinação. Eu usei a palavra errada, tinha certeza que eu usar, mas tem uma certa... isso é uma coisa que pode ser usada eventualmente, né? Casos extremos de divergências, enfim, eu acho que é uma coisa, alguém já apontou isso, né? E, enfim, essa coordenação da polícia, já se falou aqui, é muito importante. Muito obrigado. Deixa eu passar agora ao Eduardo, Luiz Eduardo Soares, tá? Para encerrar. Boa tarde a todas e todos. Doutor Eduardo, professor Luísio, querido Renato, Daniel, velho parceiro, né, da longa jornada, Arthur, Rubens, governador Renato Casagrande, Joana Monteiro. Eu gostaria também de cumprimentar a audiência, dizendo que é um privilégio contar aqui conosco a presença de pesquisadores, intelectuais que são tão significativos no nosso campo. Vejo a professora Yolanda Catão, professora Julita Lengruber, Paula Poncione, Alba Zaluar, Silvia Ramos, doutor Tiago Joffeli, coronel Antônio Carlos Carvalho Blanco, provavelmente outras e outros. O doutor Eduardo falava sobre a
a ausência de negros na audiência, né? E, enfim, também na participação efetiva na mesa. Eu lembro também, isso é um dado bem brasileiro, acho que nós devemos refletir sobre isso, a ausência das mulheres na mesa. Nós teremos aí a Joana que será a exceção, mas isso também é um hábito bem brasileiro, né, que faz parte do conjunto dos nossos problemas sobre os quais nós temos que refletir. Digamos, a moldura geral da qual partiu, inclusive, Daniel, na sua exposição de abertura, era essa distinção entre as duas avenidas, como você disse, incremental, as mudanças incrementais e as mudanças estruturais. E eu acho que supõe um consenso de que é preciso caminhar nas duas, porque as responsabilidades de gestão impõem sempre ajustes finos e mudanças nos limites do possível, que são, portanto, incrementais no campo das instituições tais como existem, da gestão, etc. Com todas as limitações já destacadas pelo Renato, nós sabemos que vamos a algum lugar, podemos reduzir danos, mitigar efeitos, mas certamente isso será insuficiente diante da magnitude do desafio que nós enfrentamos. De outro lado, as reformas estruturais, que são um tabu, e por isso eu chamo a atenção para um aspecto positivo do nosso encontro, porque nós estamos falando das desgraças, né? Das tremendas tragédias, das disfuncionalidades, e devemos falar sobre elas. Mas há algumas virtudes. Por exemplo, o foco no conhecimento, o reconhecimento da legitimidade do conhecimento, e a presença da Joana aqui é expressiva nesse sentido. Ela preside o Instituto de Segurança Pública, que é a única agência no Brasil que tem a responsabilidade legal de apresentar dados relativos à segurança pública. Eu acho que o Rio de Janeiro, que é sempre, né, o patinho feio, nesse caso, dá um exemplo, e nós devemos respeitar, reconhecer, valorizar. O próprio reconhecimento da informação e o reconhecimento sobre a importância da gestão, né? O Daniel, quando nós conversávamos sobre isso nos anos 90, havia um deserto, um silêncio, poucas pessoas, só aquelas mais voltadas, de fato, para as questões mais específicas, é que reconheciam a importância da formação, da informação, do planejamento, da execução do planejamento, da avaliação e da correção que se dá a partir da avaliação, o monitoramento corretivo, como a gente dizia, senão a gente está condenado a repetir os erros. Isso vale para todas as políticas públicas, no nosso caso não é diferente, ao contrário. São pontos vários, outros que emergiram aqui, que são de grande importância. E o doutor Eduardo traz aqui no final também um ponto que eu gostaria de destacar, antes de começar propriamente a exposição, que é a relatividade do papel das instituições policiais. Ou seja, certamente as polícias não constituem o conjunto do universo na área de segurança pública, há muitas outras questões muito relevantes e certamente outras variáveis, outros fatores que são, inclusive, mais importantes. Lembremos-nos de que nós estamos num país profundamente racista e desigual. Nós estamos falando desse país. Um país em que 6 bilionários têm renda equivalente a 50% da população. É desse país que nós estamos falando. E, portanto, é necessário que nós pensemos a problemática da segurança pública como uma problemática multidimensional, que, portanto, requer políticas multidimensionais, ou seja, intersetoriais, e eu dialogo de novo com o Daniel, o que, por sua vez, nos obriga a inventar um novo sujeito da gestão pública, capaz de implementar políticas intersetoriais, porque nós, todos que tivemos algum tipo de participação no governo, e mais do que todos nós, o governador Renato sabe disso, é muito difícil, muito desafiador implementar políticas intersetoriais, coordená-las, integrá-las, dispondo de secretarias que são um retrato de uma divisão social do trabalho pretérita e que se congelou institucionalmente no nosso país, em todos os níveis da administração pública. E nós precisaríamos trabalhar de forma cooperativa. Por isso, os grupos de gestão, propriamente, aqueles conjuntos que trabalham quase à margem do Estado, que construíram Brasília, os CIEPs no Rio de Janeiro, ou que intervêm na área de segurança pública graças à presença, à liderança imediata do governador, produzem resultados, não é? E como a máquina, na sua reprodução
ordinária tem dificuldade de fazê-lo. Mas o doutor Eduardo também traz, quando se refere à importância de que nós relativizemos a relevância, a centralidade da polícia, ele também, de alguma maneira, alude a um debate permanente. E aqui eu acho muito importante sublinhar que é necessário falar de polícia. E isso acho que é uma das virtudes desse nosso encontro. Nós estamos nos debruçando sobre os grandes desafios da institucionalidade que nós temos, da arquitetura institucional da segurança pública e do modelo de polícia. Isso é onipresente e, por outro lado, é sempre silenciado. Nas assembleias dos sindicatos, dos partidos, das associações, essa temática é sempre postergada. Sim, isso é importante, mas tratemos do que é fundamental em primeiro lugar. Claro, o fundamental são as questões econômicas, sociais, políticas, etc. E é verdade. No entanto, isso tem feito com que, no nosso país, as forças progressistas e democráticas não tenham ainda assumido responsabilidades nessa área, apresentando qualquer alternativa, qualquer proposta alternativa de organização do nosso sistema institucional, da nossa arquitetura institucional da segurança pública. É muito impressionante. Há muitas críticas e bem feitas, elas são indispensáveis, as denúncias são fundamentais, mas propostas construtivas, alternativas, com todas as suas limitações, para que nós iniciemos um diálogo capaz de promover um consenso mínimo a partir do qual se edifique uma alternativa, aí nós não avançamos. O problema não é só o do Congresso ou deste, seria muito fácil dizê-lo, o problema é nosso, da sociedade, da nossa incapacidade de articulação, não digo nossa necessariamente, mas, enfim, a nossa sociedade, das forças políticas mais sensíveis a essas questões. Mesmo os policiais, que são protagonistas fundamentais dessa área, têm podido fazer pouco liderando o processo de mudança, por razões óbvias. Os militares estão proibidos de se organizar e de formular alternativas, e nós perdemos muito com isso, porque a acumulação intelectual que eles são capazes e têm produzido está sendo desperdiçada nessa área especificamente. A Polícia Civil tem essa liberdade, mas tem utilizado, e a Polícia Federal também, sobretudo para discutir questões eminentemente corporativas. Agora, cada vez menos, eu acho que tem havido uma politização no sentido nobre da palavra. Mas, então, de que país nós partimos, de que condições? 61.500 homicídios dolosos ou crimes letais intencionais, o Renato nos dizia, esse número não para de crescer, dos quais quantos são investigados, nós não sabemos com rigor. O dado do professor Júlio é já antigo e problemático, porque essas informações de base são precárias, 8%. Mas, curiosamente, a pesquisa que eu realizei com o Carlos Antônio Costa Ribeiro e com Paulo Jorge e com enfim, colegas no início dos anos 94, sobre o município do Rio, homicídios em 92, nós chegamos ao resultado de que só 7,8% tinham sido acolhidos, inquéritos tinham sido acolhidos pelo Ministério Público, que apresentaram a denúncia e converteram esses inquéritos em processo judicial. 7,8%, dos quais 64% diziam respeito a conflitos ou violência doméstica, que, notadamente, é mais fácil de ser investigada. Esse é um dado de 94. É também curioso, eu acho que é uma anedota que vale a pena compartilhar com vocês. Quando eu cheguei à chefia da Polícia Civil com os colegas para apresentar o resultado ao doutor Mário Covas, que era então o chefe da Polícia Civil, em 1994, ele ficou completamente perplexo com o resultado, e eu mais perplexo com o fato de que não houvera antes uma pesquisa a esse respeito, informações a esse respeito, e mais, que era necessário um esforço acadêmico externo à instituição para prover dados que seriam os dados do dia a dia, aqueles com base nos quais se definem operações, intervenções e se avaliam os trabalhos. Jamais houvera esse esforço. E essa é uma realidade brasileira. E a segurança não era um problema de segundo plano, era absolutamente central para todos nós, para a sociedade brasileira. Mas não havia isso. Quando, em 98, nós chegamos à secretaria, os dados eram feitos à mão, né, eram produzidos à mão, em somas, por verdadeiros heróis da administração da Polícia Civil, da burocracia, do setor de planejamento, e as totalizações, como eles diziam respeito a macro-regiões, Baixada, Rio de Janeiro e interior, capital e interior. Dados assim agregados não servem para a gestão. E eles chegavam 4 meses depois
e acontecidos, os fatos aos quais se referiam esses dados. Então, o primeiro esforço era tentar tornar isso uma presença em tempo real, tanto quanto possível, né? E, de início, imaginamos, quem sabe, enquanto as delegacias legais não ficam prontas, o sistema de informatização não se completa, quem sabe faxes, mas o 8 virava 0, virava 6, virava 9, etc. É completamente impraticável. São questões completamente absurdas e ridículas, medíocres, diante da magnitude dos desafios, mas essas eram as questões. Como ter acesso a esses dados cotidianos e torná-los instrumento de reflexão, avaliação, planejamento, execução, etc., etc. Isso é um esforço imenso para um pequeno passo, cada um dando o seu primeiro pequeno passo. Mas o mais extraordinário era a falta de sensibilidade dos gestores, das autoridades responsáveis, para o fato de que era um escândalo não ter essas informações, desprezar o conhecimento sem o qual não se avança. Hoje isso já causa espécie, hoje isso já produz reações positivas. 61 mil homicídios dolosos, dos quais, digamos, 8%, aproximadamente, são investigados, e, no entanto, nós não somos o campeão da impunidade. O Brasil não é o campeão da impunidade, como tão frequentemente se diz, deduzindo-se da taxa de 92% de impunidade relativamente ao crime mais grave. Nós temos a terceira ou quarta população carcerária ou penitenciária do mundo, de acordo com os critérios de comparação, e a que mais cresce desde 2002. O ministro Alexandre de Moraes, quando ministro da Justiça, dizia que temos pesquisas suficientes, nós agora precisamos de armas. Isso é uma estultice, é uma estupidez de tal ordem que é contrastado pelo seu próprio ministério, que não era capaz de oferecer dados objetivos e contemporâneos atualizados sobre o número de prisioneiros, por exemplo, de presidiários. Nós temos o cálculo aproximado de que estaríamos chegando a 700 mil, mas os dados são completamente defasados, os próprios funcionários do DPEM sabem disso. Como é possível, portanto, esse tipo de declaração? Bom, nós temos aproximadamente 700 mil presos. 67% deles são negros, baixa escolaridade, a maioria jovem, etc. 40% em prisão provisória ou prisão preventiva. E o dado mais, eu acho, significativo, que expressa a dinâmica que eu quero aqui salientar, é que já 28%, e eram 12% há 6 anos, 28% estão lá por transgressões associadas às leis de drogas. E vejam, se nós tomamos Luciana Boatê e Eli Wickel, na pesquisa que fizeram aqui em 2009 no Rio de Janeiro, claro que é antiga pesquisa, nós não podemos generalizar, mas são dados disponíveis e eles parecem convergentes com as experiências relatadas. 85%, isso nós sabemos, foram presos em flagrante, eram primários 80%, e esses mesmos 80% não portavam armas, não agiam de forma violenta e não apresentavam vínculos com organização criminosa. Eles, entretanto, foram presos como traficantes, esse é um crime hediondo, e eles vão para regime fechado. O regime fechado, é importante dizer ao professor Luiz, porque nós temos as variáveis e as avaliações gerais, mas nós temos o seguinte fato: quem entra para o presídio no Brasil se organiza no crime. Todo o nosso sistema penitenciário está organizado. Disso. Pois é, mas a sua avaliação a respeito do significado da prisão talvez devesse mudar, porque quando nós prendemos, nós condenamos não só a cumprimento de sentença, mas a imersão no mundo do crime de forma orgânica. Se não houver vinculação a uma facção criminosa, não haverá sobrevivência. E a sobrevivência implica lealdade subsequente, depois da saída. Nós estamos contratando violência futura. É isso que nós estamos fazendo. E, como costuma dizer Julita Lengruber, isso custa muito caro para tornar as pessoas piores e para reduzir o horizonte de expectativa. Então, a situação é absolutamente dramática. E quais são esses meninos que estão sendo presos? São meninos jovens, de fato. São os varejistas das substâncias ilícitas. Os varejistas, não são os traficantes com T maiúsculo, armados fortemente, organizados, líderes de facção. Nós estamos falando dos varejistas. Estamos jogando essa gente, esses garotos, esses jovens, no sistema de articulação criminosa, além de arruinar as suas vidas. É isso que nós estamos fazendo. Por que fazemos isso? Por alguma
falta de boa vontade, de clarividência, de lucidez dos nossos agentes, das nossas autoridades, das nossas instituições policiais. Não. O melhor secretário de segurança do mundo, ou a melhor do mundo, não faria muito diferente. Por quê? Nós temos uma polícia que é a mais presente nas ruas, 24 horas está nas ruas, em todo o Brasil, é a mais numerosa, é a Polícia Militar. Ela está proibida de investigar. Quando a gente diz isso fora do Brasil, as pessoas param e dizem, espera aí, eu acho que não entendi. Ela está proibida de investigar. Significa o seguinte, ela está, entretanto, pressionada sempre a prender, porque é assim que se entende produtividade, apreender drogas e armas e tal, e prender. Muito bem, tem que prender. Se ela não pode investigar, mas é instada por pressões de todo tipo a prender, a produzir nesse sentido, ela tem de prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de identificação nesses termos? Nós estamos operando uma seleção que é ainda mais restritiva do que aquela de classe, de cor, de pele, etc., e de território, que está sempre se aplicando como um viés que marca a aplicação da lei no Brasil, marca com essas feridas da desigualdade. Imaginem os senhores e as senhoras o seguinte, nós estamos obrigando a instituição mais numerosa e mais presente a prender em flagrante, e apenas em flagrante, porque vocês imaginam o que significa entrar num condomínio da Barra da Tijuca. A Polícia Militar não pode fazer, precisa do mandado, mas o mandado pressupõe investigação, não é ela que faz. Ela não pode fazê-lo, ela tem de encontrar os criminosos para lançar sua rede no varejo, nos territórios vulneráveis, ali onde os mandados, inclusive, não são nem sempre são necessários, ou são genéricos, ou porque o trânsito da droga se dá à luz do dia, ou, enfim, à sombra da noite, mas se dá em espaço público. É assim que se produz o resultado que nós temos no Brasil. Enquanto isso, as mortes crescem, né, os homicídios prosperam, e, enquanto isso, também, os nossos policiais não são valorizados. A primeira frase da primeira versão, me permito compartilhar, porque é muito forte, do primeiro TAC negociado com um governo de Estado em torno de segurança pública, que se deu também para o nosso orgulho pelo Ministério Público, doutora Glaucia, aqui no Rio de Janeiro, há 2 anos, iniciava assim, eu fui visitando policiais militares em zonas de UPP, constatamos que eles trabalhavam em condições análogas à da escravidão. Essa frase depois foi reescrita para evitar problemas políticos e repercussões midiáticas, etc., mas o sentido permaneceu sendo esse. Então, vejam em que campo nós estamos operando. Policiais que estão morrendo todos os dias, que estão matando, inspirados em boa parte pela ideologia da guerra, né, e a população cobrando e nós diante desse quadro. É inadiável refundar as polícias, a institucionalidade policial. Isso é possível. Olha, o Brasil já deu mostras de tanto dinamismo, de tantas transformações, porque nós pensamos assim, nós somos imóveis, inertes, incapazes, impotentes na segurança pública. Isso não se move, essa montanha não se move. O 144, nossa condenação a estruturas peremptas, irracionais, disfuncionais que nós herdamos da ditadura, essa é intocável. No entanto, o Brasil promoveu uma das maiores transformações sociais e econômicas do século XX no planeta. Não é possível que a gente conviva com essa duplicidade, né, com essa ambiguidade. Nós, como nação, temos capacidade de promover transformações. Eu não posso me acovardar ou achar que nós estamos condenados à impotência. Vamos discutir. Então, eu lhes exponho a proposta encaminhada pelo senador Lindbergh Farias em 2013, que é a PEC 51. Ela resolve os problemas? Ela está correta? Não, ela é uma plataforma de negociação. Preciso, já que durante décadas a gente não encontra um ponto de união suficiente para dar algum passo, quem sabe essa referência nos ajuda e tem ajudado nas discussões em todo o Brasil, pelo menos a ordenar o debate que é babélico. Nós não conseguimos discutir ponto a ponto, passamos de uma discussão a outra e nos perdemos. Mas é possível consolidar um consenso mínimo em relação
alguns pontos. Eu vou começar por um que não é consensual. Ao contrário, é o que mais provoca dissenso, a desmilitarização. Mas, explicando o seu significado, eu acho que se pode provar que essas resistências talvez sejam artificiais. O que significa efetivamente desmilitarizar no sentido da PEC 51? Separar do Exército, romper esse liame e permitir que a Polícia Militar tenha autonomia suficiente, evidentemente com o Executivo, que tem representação popular, social, se reordene, se redefine em função das suas necessidades. E por que isso é indispensável? Porque é impossível implementar qualquer política pública nessa área, ou qualquer tipo de policiamento um pouquinho mais refinado e efetivo, orientado para a resolução de problemas, ou comunitário, como se queira, interlocucionário, interpessoal, de proximidade. É impossível sem algum nível de autonomia na ponta, de responsabilização na ponta. É preciso uma estrutura descentralizada, flexível, capaz de se adaptar plasticamente às circunstâncias locais, que são sempre marcadas por especificidades. Isso não significa isolamento, autonomia absoluta e responsabilidade. Descentralização não significa o fim da instituição. Há estruturas de supervisão, de articulação. Mas sem responsabilização na ponta não se avança. Se dirá, bom, se hoje nós já temos esse tanto de corrupção e de brutalidade letal, imagina numa estrutura assim, sem o código militar disciplinar, mais descentralizada e plástica, etc. E eu respondo, exatamente. Nós temos o pior dos mundos, a combinação entre rigidez, uma vertebração centralizada, né, e inflexível, e, por outro lado, os desmandos, a dificuldade de controle. E é fácil entender, chegando mais perto. O maior óbice à corrupção e à brutalidade é o respeito conquistado junto à comunidade, é o reconhecimento que se obtém na proximidade. Quando uma comunidade respeita, reconhece o profissional, isso tem um valor que não se troca por 5 tostões. Isso é muito mais importante que qualquer controle interno ou externo. É o controle que se dá pelo próprio compromisso do sujeito. Então, isso evidentemente significa uma transformação profunda. Além disso, a ideologia belicista, etc., isso está presente. Mas nós poderíamos até imaginar uma estrutura militar que se afastasse dessa ideologia, dessa cultura, não seria teoricamente impossível, ainda que não fosse provável. Agora, o mais decisivo é o caráter organizacional. Esse tipo de vertebração rígida, inflexível, é tal que um governador de um estado brasileiro declarou num churrasco, portanto, num espaço público, que é de campanha, etc., que não se deve se preocupar muito com a educação do soldado na ponta, porque quem é muito educado começa a pensar muito, e isso não é bom para o cumprimento do seu dever, para o cumprimento das ordens. Vocês pensam que eu estou brincando? Não, não estou. Isso foi viralizado por um praça, um cabo, que participa da organização nesse estado, dos policiais militares, apesar da ilegalidade, foi viralizado, e esse rapaz foi preso por 30 dias. O crime foi do rapaz que viralizou, nem de quem disse uma sandice dessa. Se isso pode ser dito, articulado publicamente, é porque ainda há quem creia. E por que há quem creia? Porque, efetivamente, a ideia de uma estrutura militar pressupõe o quê? A aplicação de um método, que é o do pronto emprego. É o deslocamento de contingentes humanos e materiais rapidamente, de forma convergente, porque os desafios são bélicos. Não é disso que se trata, ainda que haja confrontos para criptobélicos, no caso da Polícia Militar, mas há unidades específicas para isso, e isso não constitui a maioria dos desafios cotidianos da Polícia Militar. Um ponto. Segundo ponto, ciclo completo. Será que é preciso ainda no Brasil discutir o ciclo completo? Meu Deus do céu. Nossa jabuticaba que não deu certo, alguém tem dúvida que não deu certo? 70% dos policiais civis e militares e federais, assim como os profissionais ligados à área, como agentes penitenciários, consideram esse nosso modelo policial negativo, incorreto, o nome que vocês quiserem, desejam a sua transformação. E esse é um dos pontos-chave. Agora, é possível o ciclo completo com uma das polícias sendo militar?
É possível conferir a uma instituição militar no Brasil, com a nossa história, o papel e a responsabilidade da investigação? Isso não passa. Isso não passa. Então, nós estamos travados e os pontos se interconectam. Não é difícil. Quem trabalha isso politicamente no dia a dia sabe. Nós vamos dando um passo nessa direção e batemos na parede. Não por acaso, os policiais civis que são contrários ao ciclo completo, aqueles que são, chamam a atenção para esse aspecto para bloquear o debate. Há sempre um problema dos vetos aí. Então, o ciclo completo, de qualquer forma, é indispensável. E quando nós associamos isso à desmilitarização no sentido enunciado, nós podemos produzir um resultado. E, por fim, o último ponto, que é o mais popular, com exceção do campo dos delegados, esses são fortemente contrários, mas a grande massa policial é favorável, é a carreira única no interior de cada instituição policial. A porta de entrada se tornando única e, internamente, o desenvolvimento se dando segundo performance, méritos, crivos seletivos, cursos, o que seja, de modo a que alguém que entre modestamente ambicione legitimamente um dia dirigir a sua instituição. Inclusive, oficiais da PM do Brasil todo, com os quais eu tenho conversado, consideram razoável, em algum tempo, isso pode ser aplicado. Isso promove coesão interna. Hoje, a Polícia Federal, os meus interlocutores na Polícia Federal, entre os agentes, dizem o seguinte: nós estamos na beira de uma tragédia, porque cruzamos agentes e delegados nos corredores armados, e o nível de tensionamento interno é extraordinário. Nós temos entre agentes pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores, que são tratados de forma como se fossem subalternos, tem limites para a progressão na carreira, limites no status, etc. E existe no Brasil a lei de Vossa Excelência, como vocês sabem, isso é lei. Os delegados de polícia obrigatoriamente têm de ser chamados pelo vocativo Vossa Excelência. Isso dá um pouco o quadro bizarro da nossa herança ibérica, que penetra, como um inquérito policial, o nosso universo funcional. Então, são pistas importantes, e há muito mais que vocês podem encontrar nas apresentações da PEC 51, que estão no Senado Federal, e, enfim, por aí. E esse debate é um debate interessante para que nós comecemos a dar os primeiros passos no sentido de uma transformação que tem sido adiado para o nosso prejuízo. E sempre na véspera da crise, ou no dia subsequente à crise, nós somos procurados, nós todos somos procurados pelos jornalistas com a questão: o que se faz agora? Eu costumo dizer, agora o paciente está no corredor, se abre o peito, o que você faz? Não é essa a pergunta. A pergunta é como criar condições para que essas urgências não se imponham a nós com tanta frequência. Obrigado a vocês pela atenção.